galera do Varal Celeste, o vídeo de hoje é para falar sobre a goleada em cima do Sport 4-0 em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Vamos lá? Antes, peço a você que deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e seguidores nas redes sociais e se inscreva ativando o sininho de todas as notificações. O Cruzeiro mandou a campo o seguinte time: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Vijalba e Kaique, Lucas Silva, Christian, Eduardo e Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Ainda entraram Gabriel Barbosa, William, Jonathan Jesus, o Wallace e Lautaro Dias. É uma vitória por 4-0. E eu não tenho muito o que falar. É muito bom é muito bom a vitória para analisar. E é muito bom quando ela vem com a goleada. Porque aí você não tem tanta dor de cabeça, sabe? Igual, eu não vou ser bem sincero, eu não vou ficar pensando em Matheus Henrique ou Christian. Eu vou pensar o que tem hoje, nesse recorte, né? E principalmente focado nesse recorte de Sport 0, Cruzeiro 4. Que é o que o Cruzeiro tem, essa base que deu liga e que está jogando, né? Principalmente o Campeonato Brasileiro, né? Que é a competição onde o Cruzeiro apresenta um futebol mais alinhado, assim, né? Com o que a gente pensa pro nosso time. E outra coisa, assim, outra coisa muito importante. O Cruzeiro goleou o Sport. O Cruzeiro goleou o Sport. Porque foi o adversário que o Cruzeiro enfrentou, cara. Então o Cruzeiro tinha que enfrentar o Sport e tinha que dominar esse jogo. Eu acho um jogo muito difícil, mas aí é por convicções pessoais, por questões pessoais. Eu acho um jogo muito difícil e tal contra o Sport, mas é uma questão pessoal, assim. Historicamente, enfrentar o Sport lá sempre foi muito complicado. Enfrentar o Náutico lá sempre foi muito complicado. Os times ali do Nordeste, né? Bahia, Vitória, Sport, Santa Cruz, Náutico, Ceará, Fortaleza, os 7, né, citados principais, e além dos outros, né? América, do Rio Grande do Norte. Então eu sempre achei muito complicado enfrentar esses times lá. Sempre achava muito complicado. O Cruzeiro ia jogar lá, eu sempre achava que era muito complicado. Então, assim, é muito bom você ver o Cruzeiro ir lá, dominar o adversário e ganhar o jogo. Ganhar convencendo, né? E aí você vai entender algumas coisas. Por exemplo, não era uma opção no pré-jogo. Eu falei assim, talvez eu colocaria o Murilo para testar, para ver como é que ele vai entrar nessa dinâmica aí. Mas preferi o Eduardo. E deu muito certo para o jogo que queria fazer, que era um jogo de mais posse de bola e tudo mais. E muito melhor o Eduardo do que o Wallace para esse tipo de jogo, né? É entender que o Wallace não consegue entregar o que o Eduardo entregou. Então, o que o Eduardo entregou? Posse de bola, algum momento, alguma arrancada com a bola carregada, né? E isso o Pedro Torres, lá da Samuca TV, ele postou um vídeo no perfil dele do X, e eu sempre vou fazer questão de citar as análises do Pedro por aqui, tanto aqui no canal, quanto lá no podcast, né? Puxar saco nem nada, é porque é uma pessoa que faz uma análise muito boa, com a visão tática muito boa da situação, com a visão muito boa da forma com a qual o Jardim está trabalhando, né? E faz essa análise em vídeo. E eu acho que vale a pena você parar um tempo, tirar um tempinho aí, eu acho que esse vídeo deu 7 minutos. Tira um tempinho e assiste essa análise do Pedro. É uma análise muito boa, muito boa. Então, assim, você consegue observar o porquê que ele escolheu o Eduardo e porquê que ele vai na coletiva e fala dessa escolha. Não é que ele tirou o Wallace e tudo mais, igual o povo tava falando, tirou o Wallace pra nada e tudo mais, né? Utilizando outro termo no lugar do nada. Tirou o Wallace pra nada e tal. Não, não é isso. É você entender que aquele jogo, aquele estilo de jogo ali é muito mais pro Eduardo do que pro Wallace. Mesmo que nós, torcedores, largamos mão do Wallace, porque o Wallace não vem apresentando bom futebol, e quando apresenta o padrão de partidas na sua passagem pelo Cruzeiro, ele apresenta aquele padrão, né? Ou seja, um jogo nada positivo, nada produtivo, em que a coisa não anda de forma alguma, né? Então, assim,
mesmo tendo essa condição, você entende a fala do Jardim. Ao ver o vídeo do Pedro e observar a análise do Pedro, você entende o motivo da escolha do Leonardo Jardim. E de fato, e assim, era um esporte, de fato, é o esporte lanterna do campeonato, que não está bem, que não vem desempenhando, que não vem conseguindo jogar bem, que não vem tendo sucesso nas suas tentativas aí, né, com treinadores, esquema tático, não vem tendo aproveitamento com nada, né? Vamos ser sinceros. Mas tinha que ganhar e tinha que dominar, né? Aí se você ia achar difícil ou não, aí eu já entro na questão mais pessoal, como eu já citei aqui, são outros 500. Mas assim, tinha que ir lá e tinha que arrumar pontos. E arrumou. Porque eu falo o seguinte, dentro do ano de 2025, e se nós voltarmos, até mesmo em 2024, quantas vezes o Cruzeiro enfrentou um adversário teoricamente inferior e conseguiu dominar esse adversário? Sabe? Conseguiu ter uma produtividade e um nível de, como é que eu posso chamar? De aproveitamento para fazer uma goleada assim. Itabirito e qual outro adversário? Sabe? O Perlândia fez 3-1, ali encaminha, né? Faltou um golzinho aí por fazer o quarto e tal. Mas e aí? Teve Betim, Atlético, Democrata de Governador Valadares, né? E, sim, teve outras situações. A própria primeira fase da Copa Sul-Americana são 3 derrotas. E, sim, eu entendo, o adversário entra com muita vontade, muita gana de disputa e tudo mais. Mas assim, 3 derrotas em 3 jogos em que o Cruzeiro não conseguiu ter eficiência e ter eficácia, né? Então, é muito bom ver o Cruzeiro ganhar e ganhar da forma que ganhou, né? Você vê os gols sendo construídos de forma, não achados, mas construções de jogada mesmo, né? O jogador buscando, tendo a oportunidade do passe, o cara atacando profundidade. E aqui eu estou utilizando os termos que o Pedro utilizou no vídeo dele, né? Porque o Pedro tem lá a linguagem mais tática de falar, às vezes eu não falo com essa linguagem, mas assim, e aqui eu estou referenciando mesmo ao vídeo do Pedro. Porque é o seguinte, ficou muito claro, e esse jogo é assim, a melhor oportunidade de observar essas situações. Alguns jogos às vezes não dá para observar isso, porque às vezes inicia de uma outra forma, mas você vê o Cruzeiro sempre muito vertical, buscando gol, buscando o objetivo principal de um jogo de futebol. E foi premiado. Você vê, assistência incrível do Pereira no segundo gol, né? O cruzamento do Kaique, que eu acho que é a única forma de um cruzamento entrar nessa forma de ataque que o Cruzeiro joga, sem aquele cara grandão, tipo um Verrete, né, muito bom de cabeça e tal. Sem esse cara, eu acho que aquele cruzamento ali é o mais perigoso. Porque se não é o nosso jogador que empurra ela para dentro do gol, pode ser igual foi no primeiro gol. A bola bater no jogador adversário e entrar, né? Foi o gol contra do Igor Cariús, né? Então, assim, é muito bom. E você vê, por exemplo, o terceiro gol, a construção do terceiro gol. É uma jogada, acho que é o Christian que puxa, aciona o Caio Jorge tem paciência. Não é aquele trem, chegou, queima pro gol. Não, teve paciência, esperou. O Matheus Pereira apareceu, bateu muito bem na bola. Eu até achei que a botinha para fora, que ela entra tão rente ali, né, na parede da rede, que eu olhei e falei, pô, escanteio e tal, ou sei lá, tiro de meta. Eu até esperei a bater na placa e voltar, né? Aí quando eu vi jogadores comemorando, aí que eu esbocei uma reação. Mas aí você vê, por exemplo, aí o quarto gol não tem desenvolvimento de jogada, né? Tem uma formação para fazer uma pressão ali no recuo e tal. Mas até isso deu certo, né? O zagueiro tenta o recuo, erra. E assim, possibilita o quarto gol, né? O segundo do Pereira, que teve uma boa atuação. Não foi só pelos gols, pela assistência que ele deu, mas disputou bola, brigou, desarmou, né? Brigou espaço. E ele vem fazendo isso nos últimos jogos. É um negócio que eu falo. Eu já fiz algumas críticas ao Pereira assim. E algumas eu mantenho. Não tiro muito elas não. Outras foi por não entender o que o atleta poderia entregar. E talvez agora teve o Seabra, que às vezes conseguia extrair muito bem
a melhor capacidade do Pereira. Em algumas situações não, mas em algumas outras sim. E tem agora o Jardim para trabalhar essa questão, né, de potencializar o atleta. Então é ressaltar isso. Ressaltar, por exemplo, a partida que o Christian fez. Mais uma boa partida do Christian. Mais uma boa partida do Fagner. O Cássio foi importante. Mesmo aquele lance do Pablo podendo ou não estar impedido, ele fez uma defesa importante no primeiro tempo. Fez uma no segundo também, de mão trocada, uma linda defesa, né? E aí aquela, o jogo do Vasco contra o Vila, contra o Flamengo. Eu vou pular o do Mushuc-Runa, porque o Cruzeiro largou a competição, né? Então, esse jogo agora, o Cássio fez defesas importantes. Eu acho que se vasculhar lá no jogo do Mushuc-Runa, eu acho uma defesa importante do Cássio também. Ou ao menos uma defesa que impediu a derrota, assim. Então, assim, do jogo do Vasco, que é o primeiro jogo pós o erro contra o Palestino e contra o Bragantino, até o momento, o Cássio vem bem, vem tendo boas atuações, vem tendo bons momentos aí, que é importante para ele, né? E, assim, o sistema defensivo foi bem. Aí tem aquelas preocupações, né? Eu acho que era Cássio, Djalma, Christian, Matheus Pereira e Caio Jorge, né? Que estavam pendurados aí com 2 cartões, né? E corriam o risco de tomar o terceiro e ficar fora, né? Só o Cássio ficou em campo, o Djalma saiu, entrou o Jonathan Jesus, o Christian saiu, entrou, se eu não me engano, o Wallace, o Matheus Pereira saiu, eu não vou lembrar quem que entrou no lugar dele, e o Caio Jorge saiu e entrou o Lautaro, né? Eu ia até fazer uma ponderação aqui da questão do Gabigol com o Lautaro e tal, mas eu nem vou falar isso não. Eu vou falar isso no pré do jogo Cruzeiro contra o Palestino, no podcast, porque esse recorte aqui, esse retrato aqui, Sport 0, Cruzeiro 4, eu quero desfrutar. É igual a questão do Christian, do Matheus Henrique. Desse recorte aqui, Sport 0, Cruzeiro 4, eu vou ser muito repetitivo nessa questão. Nesse recorte, Sport 0, Cruzeiro 4, eu quero desfrutar desse resultado e dessa atuação do Cruzeiro. Ah, mas foi contra o Sport o último colocado? Foi. Foi sim, e eu tenho plena consciência disso. Mas foi algo que o Cruzeiro não fazia. O Cruzeiro não estava fazendo. Quer pegar um time inferior, tecnicamente, inferior, né, na questão do jogo, na questão da bola jogada, e dominar esse time, né? O Cruzeiro tinha feito algumas situações, assim, teve um jogo muito bom contra o Flamengo, teve uma atuação muito boa contra o Vila, uma atuação não tão boa contra o Vasco, assim, de encher os olhos e tal, mas ganhou o jogo controlando em algumas situações. Mas essa situação específica de um time no campo e bola inferior e teoricamente inferior tecnicamente ao time, em questão tática também e tal, eu não tinha visto e agora eu vi. Então é muito satisfatório, tá? Assim, é observar o que o Cruzeiro pode ainda extrair no restante da temporada. Agora o bloco para encerrar o vídeo, né? Antes do encerramento oficial aí, né? São as camisas. Eu tô aqui com a camisa número 1 do ano de 2000. Né? O Cruzeiro fazia essa aplicação do escudo, né? Um escudo até grande, se a gente for pensar. É camisa aí que traz lembrança da Copa do Brasil de 2000. O Cruzeiro foi campeão. Teve a Copa João Avelange também, mas essa Cruzeiro foi eliminado pelo Vasco. Mas a grande lembrança mesmo fica pelo título da Copa do Brasil de 2000. O nosso terceiro título em cima do São Paulo, com aquela final extremamente emocionante, né? Gol do Giovani no final da partida, defesa do André mais atirada do Clebão em cima da linha após o lance do gol, né? Então, assim, tem essa lembrança e essa marca na nossa história aí. Lembrar que o Cruzeiro durante um tempo atuou sem, se eu não me engano, atuou sem patrocínio, depois que entra aquele patrocínio da final. Na semifinal o Fiat que vem atrás da camisa entra até numa linha mais grossa, aí na final já está num padrão mais fino, digamos assim, né? E na frente tinham as variações na manga, depois foi aparecer patrocínio e tudo mais, mas essa versão que eu tô com ela aqui
É uma versão sem patrocínio, sem nada. É uma versão limpa, só com o número 9 nas costas, que infelizmente, à medida de uso e tudo mais, ele ia dando uma craquelada, ele ia meio que soltando, que ia ficando quebradiço e tal. Mas isso aí acontecia. Lembrando que essa camisa que eu adquiri através de um outro colecionador, ou seja, não sou o único dono dessa camisa. Ela já chegou até mim com o número 9 estourado, digamos assim. E ali está a camisa de 2017, terceiro modelo, que é um modelo que muitos torcedores gostam. Traz a aplicação, né, das estrelas em prata, do caixa em prata, da logo da fornecedora de material esportivo em prata. Aquele que eu chamei de pet, né, naquela camisa de 2017 de goleiro, a branca, a azul e tal. A mesma coisa em prata. É uma camisa muito bonita, né? A aplicação das estrelas naquela camisa é numa espécie de silk. O símbolo da Umbro também. As que eu tenho aqui de 2017, o símbolo da Umbro e as estrelas são costuradas. No caso, a minha não tem o pet de campeão da Copa do Brasil. É uma camisa adquirida em loja também. Na época eu optei por não colocar esse pet. Mas essa é uma das camisas assim mais buscadas aí pelos torcedores. É uma das camisas, um dos grandes acertos da Umbro, sabe? Esse é um dos grandes acertos aí que a Umbro teve de 2016 a 2019, né? Teve alguns erros, né? Mas esse talvez é o grande acerto e assim, é o famoso parabéns. Essa ficou sensacional mesmo, é muito, muito linda e justifica a grande procura que ela tem. Lembrando, né, sempre bom lembrar, estou aqui com a composição do terceiro título da Copa do Brasil, a camisa de 2000, e o ano de 2017 marca a conquista do quinto título da Copa do Brasil. Lá ia deixando isso passar, né? Além da marca, da questão da beleza do uniforme, tem a questão também da marca da conquista, né? A lembrança que o ano de 2017 nos traz. No mais, tudo que eu tinha para falar eu falei. Agradeço muito a você que ficou até o final desse vídeo. Peço que, se ainda não tenha deixado seu like, por favor, dê o seu like. Caso não tenha compartilhado com seus amigos e seguidores, compartilhe. E se ainda não é inscrito, se inscreva, ativando o sininho de todas as notificações. Muito obrigado, uma ótima semana para nós e um ótimo jogo contra o Palestino.